Olá pessoal, eu sou o André Santana, eu sou instrutor aqui da Alura. Para quem não está me vendo, eu sou um homem branco, de barba cheia, eu uso óculos e tenho cabelo curto. Estou usando hoje uma camiseta na cor cinza e aqui o estúdio onde eu estou gravando tem uma cor meio puxando para o rosa, para o roxo, iluminando a parte de fundo. Além disso, eu sou professor no ensino superior já desde 2014, então já fazem aí quase 10 anos. Eu atuo na parte de ensino de computação e programação e aqui na Alura eu atuo desenvolvendo os cursos que envolvem a parte de inteligência artificial. Além disso, tem bastante pesquisa na área de educação, na área de saúde, pensando em como envolver as tecnologias mais modernas de inteligência artificial, seja generativa ou a IA tradicional, para que a gente possa resolver uma série de problemas do mundo real. Aqui nessa Masterclass, a gente vai discutir um pouquinho sobre o que é inteligência artificial, a principal diferença que a gente tem quando a gente constrói uma técnica tradicional de IA e a gente busca se envolver com IA generativa para resolver problemas também. A gente vai discutir um pouquinho dos conceitos de uma LLM e de algumas ferramentas como o PyTorch ou o TensorFlow, que também fazem parte desse universo de construção de soluções para quem quer mergulhar na área de inteligência artificial. E fique até o final, porque a gente vai compartilhar um monte de dicas importantes para você que quer se desenvolver na sua carreira de tecnologia, usando tudo aquilo que a gente tem de mais moderno na área de inteligência artificial. Então, eu vou ter aqui com alguns conceitos numa apresentação aqui junto com alguns slides, para a gente poder entender um pouquinho o que é inteligência artificial e qual que é a diferença dessa área de especialização que é a IA generativa. Então, a gente tem aqui duas definições sobre o que é IA. A primeira dela diz que é uma entidade que age para poder alcançar o que ela deseja e envolve perceber, raciocinar e agir. E complementando, a gente tem uma segunda citação que fala que as máquinas recebem essa parte de inteligência artificial para poder gerar a capacidade de fazer coisas que elas querem de forma inteligente. E a segunda citação que ela diz que IA envolve as máquinas fazerem coisas que elas requerem e que são feitas geralmente por inteligência humana. Então, quando a gente olha essas duas definições, a gente passa a entender que durante muito tempo, dentro da parte de inteligência artificial, na área de computação, a gente busca fazer com que o computador ele seja capaz de reproduzir ações que geralmente os seres humanos fazem muito bem e que exigem que a gente trabalhe junto com os nossos sensores, nossos sentidos. Então, por exemplo, se a gente estiver numa sala cheia de pessoas usando camisetas de cores diferentes, para um ser humano é uma tarefa muito simples identificar quantas pessoas estão usando, por exemplo, a camiseta na cor verde. Já para a máquina, para o computador, essa tarefa ela é bastante sofisticada porque ela envolve a gente treinar a capacidade dela para que ela reconheça elementos do mundo real que, naturalmente, ela não está treinada ou habilitada a conseguir reconhecer. Já o conceito de IA generativa, que vem de uma especialização dessa área de conhecimento, ele está pautado em criar algo novo a partir de um conjunto de dados já existente. E aí, cada empresa que fornece um modelo de IA generativa vai fazer esse processo de treinamento de formas diferentes. Então, a gente tem aqui também duas citações para poder reforçar um pouquinho desses conceitos. A primeira delas diz que envolve criar conteúdo novo, anteriormente não visto, para gerar um material de alta qualidade semelhante àquele que o ser humano é capaz de fazer. Já a segunda definição, ela trata que a generativa pode realizar tarefas como síntese de imagens, geração de texto e música. Então, criando esses artefatos também a partir de um outro conjunto de dados. É claro que é muito importante a gente levar em consideração que esse processo envolve treinar um modelo computacional com uma série de elementos que são geralmente associados à propriedade intelectual de outras pessoas. Então, esse aspecto ético ele é bastante importante. Então, a gente tem diversas áreas que são impactadas pelo uso de IA generativa e que envolvem essa parte de consumir dados para poder gerar algum tipo de resultado. Então, por exemplo, na parte de produção de vídeo e imagens, na geração de conteúdo e nessa parte que envolve a personalização, ao utilizar prompts bem detalhados e fornecer dados que façam sentido, a gente tem uma vantagem aí na parte de desenvolvimento do processo criativo, seja na criação de exemplos, cenários, ou até ilustrando caminhos que às vezes a equipe ela não enxergou naquele momento. Já na parte de co-design e no desenvolvimento de programas de computador, a gente consegue tanto ter o auxílio da IA generativa para ajudar a gente a codificar melhor, revisar nossos erros e encontrar problemas, quanto avaliar desempenho de código ou analisar os resultados que a gente está desenvolvendo, seja dentro da parte de codificação ou na hora de estruturar tarefas que vão ser divididas ali entre nossos times de projeto. Na área de saúde, a gente tem a influência da IA generativa na parte de diagnóstico, na parte de saúde preventiva, onde a gente também fornece um conjunto de dados e permite que o especialista utilize um modelo de assistente próprio para poder fornecer sugestões e também observar eventos que talvez passem despercebidos. Por fim, na parte de segmentação de mercado e marketing, a IA generativa ela vem marcando bastante presença quando a gente consegue criar, por exemplo, campanhas direcionadas para nichos específicos para que a gente possa aumentar o engajamento dos nossos meios de comunicação.
Então, tudo isso só acontece, só é possível porque a gente tem a possibilidade de desenhar várias instruções para o computador, que a gente chama de prompts, e essas instruções, quando bem direcionadas e utilizando dados que fazem sentido, ajudam a gente a criar novos conteúdos com a IA generativa num formato que faça, né, sentido para a nossa equipe de projeto. E como é que a IA generativa funciona? O coração dela está baseado, né, na parte do que a gente chama de tokenização e criação de dados no formato vetorial. Então, aqui, por exemplo, a gente tem uma palavra, que é a palavra Charmander. Ela é composta por 3 tokens, cada um deles ali separado numa cor diferente. Então, o primeiro token é a parte char da palavra, o segundo a parte man e a terceira palavra de. E juntos eles compõem aí 10 caracteres. Basicamente, o que a IA vai fazer é pegar essa palavra e transformar ela num grande vetor matemático, cheio de números que vão tentar buscar uma relação que a gente vai ter entre essa palavra e outros termos. Então, como é que a generativa ela funciona por baixo dos panos, né? Então, imagina que a gente tem aqui um conjunto de livros que a gente leu e a gente quer saber, né, se a gente pode encontrar uma obra nova que ela é do nosso gosto pessoal. Então, a gente tem aqui 3 classificações distintas de livros, com base no seu gênero literário: fantasia, quadrinhos e programação. Lá na parte de fantasia, a gente tem ali Senhor dos Anéis, Harry Potter. Já na parte, né, de quadrinhos, a gente tem os quadrinhos do Flash, Batman, Doutor Estranho e Homem de Ferro. Imagina agora que a gente quer acrescentar um novo quadrinho dentro dessa nossa estante, né, de classificação. A gente quer garantir que esse quadrinho novo ele esteja mais próximo, né, das outras obras literárias que fazem sentido ou têm alguma relação com ele. Então, onde é que eu poderia, né, encaixar esse quadrinho do Homem-Aranha? Tem 2 características específicas aqui que elas ajudam a gente a identificar que o Homem-Aranha ele se encaixa melhor perto, né, de alguma dessas bolinhas que representam outras obras. A primeira delas é que o Homem-Aranha, muito provavelmente, está relacionado a um quadrinho. Então, isso é uma característica que aproxima ele desse tipo de literatura. E a segunda, né, se a gente for observar, a gente tem um universo diferente com vários quadrinhos. Pode ser, por exemplo, né, a empresa que é responsável por publicar esses quadrinhos. De um lado, a gente tem aí os quadrinhos do Flash e do Batman. Do outro, a gente tem os quadrinhos do Doutor Estranho e do Homem de Ferro, que são de empresas diferentes. No caso do quadrinho do Homem-Aranha, ele está muito mais próximo dos quadrinhos da Marvel. Então, o lugar ideal para que a gente possa encaixar ele é mais próximo ali das outras revistinhas que a gente tem ali caracterizadas. O que a generativa faz é justamente isso. Ela pega o texto que a gente envia no formato de prompt e busca numa série de documentos aqueles que são mais próximos ou compartilham características com aquele termo que a gente está utilizando. Uma vez que ela encontra esses termos mais próximos, ela vai utilizar ele para poder compor a próxima frase ou texto de resposta que a gente quer obter com a pergunta que a gente faz. E então, né, quem está por trás disso tudo são os LLMs, né, ou os modelos de linguagem de grande escala. Um dos principais, né, desses modelos que a gente tem no mercado, né, um dos principais competidores, é o Google com o modelo do Gemini. Ele é capaz de analisar texto, imagem, áudio e trabalhar com esses 3 tipos, né, de mídia dentro do processo criativo. Esses modelos são treinados com um volume muito grande de dados e eles executam ali por baixo dos panos esse processo que a gente viu anteriormente, né, sobre encontrar a semelhança entre os termos que a gente utiliza na hora de fazer uma pergunta e obter uma resposta. Se você pretende, né, desenvolver ou utilizar modelos abertos, a gente tem uma plataforma chamada Hugging Face, que ela concentra uma série de produções da comunidade de pessoas desenvolvedoras para que você possa utilizar um modelo, né, de código aberto. Inclusive, a gente tem versões do Gemini disponíveis lá no Hugging Face, e modelos também mais especializados em determinados tipos de assunto para poder analisar textos de acordo com a sua necessidade. Então, aqui voltando com outro conjunto de slides para a gente poder discutir um pouquinho sobre como a inovação ela afeta o mercado, a gente tem aqui um conjunto de empresas, né, especificamente 9 empresas diferentes, que de alguma forma dominaram o mercado durante muito tempo, né? E eu passo a pergunta para vocês sobre o que essas corporações e suas inovações elas compartilham. Se a gente for olhar para algumas dessas empresas, como, por exemplo, a Blockbuster e o MySpace, elas são empresas que elas perderam muito espaço no mercado porque elas acabaram não acompanhando as tendências e transformações que foram, ora, né, sugeridas pelo uso de tecnologia com dispositivos móveis, ou pela conectividade, ou até mesmo pelo acesso à internet, ou outras formas como as pessoas gostam, né, de interagir entre si. Então, no caso da Blockbuster, ela era uma empresa que ela fornecia ali, vídeos, né, ou filmes para as pessoas poderem alugar, e ela acabou perdendo muito mercado para uma empresa que a gente conhece hoje, que é a Netflix, né? Então, ela se modernizou e trouxe algumas alternativas sobre como consumir esse tipo de mídia. A mesma coisa aconteceu com o MySpace, que era uma rede social popular durante muito tempo e acabou perdendo espaço para outras redes sociais, por exemplo, hoje, né, com o Facebook do Meta, o Instagram ou outros veículos de comunicação. A mesma coisa acontece quando a gente fala sobre inteligência artificial e essa mudança que a gente vem sentindo sobre a democratização do acesso
da IA por pessoas que não necessariamente são da área de computação, mas enxergam a inteligência artificial como uma ferramenta. E é claro que se isso afeta esse mercado, afeta também o mercado de desenvolvimento de software. Então, a gente tem aqui um ranking de 50 empresas que são as empresas mais inovadoras, né, segundo a Forbes e a Sequoia, e que elas vão gerar algum tipo de impacto no mercado de inteligência artificial no ano de 2024. Na parte de cima aqui desse slide, a gente tem as empresas que fornecem soluções ou serviços. Então, a gente tem aqui uma divisão, né, entre algumas áreas de consumo, como entretenimento, produtividade, e também empresas que utilizam em todas as suas áreas de desenvolvimento, né, uma ou mais tecnologias dessas disponíveis ou fornecidas por outras empresas. Já, ainda na parte de cima, mas na parte mais à direita, a gente tem aqui as verticais da indústria, né? Mostrando que a gente também tem algumas empresas que estão surgindo, criando novas tecnologias e tendências na parte de criatividade, na parte de segurança, saúde, indústria e também na parte de serviços prestados, né, para a parte de profissionalização ou desenvolvimento de soluções focadas em negócio. Já na parte de baixo, talvez tenha uma camada de soluções que são até mais relevantes para nós, pessoas que queremos desenvolver alguma solução com software, que é a parte de infraestrutura, mostrando um pouquinho, né, daquilo que o mercado enxerga hoje como tecnologias ainda talvez emergentes, mas mais relevantes para a gente poder incorporar quando a gente fala do uso de inteligência artificial, como, por exemplo, né, frameworks de desenvolvimento, como o LangChain, hubs que compartilham modelos, como o Hugging Face, ou até soluções de infraestrutura que vão trabalhar desde a parte de organização de dados, como o PyCon, ou na parte de serviço de nuvem, como o Google Cloud, a AWS, né, ou o próprio Azure. Então, aqui nessa pilha de oportunidades, a gente consegue enxergar que aquelas empresas que em algum momento, talvez elas não incorporaram ainda a inteligência artificial, talvez elas estejam em processo de transição. E para você que quer atuar nesse mercado, é muito importante se inteirar sobre essas tecnologias para garantir que a sua formação, além de atualizada, ela consiga, né, fornecer a maior quantidade de colaborações e produtividade para essas corporações que estão passando por esse processo de transformação. E para você que quer dar os primeiros passos no uso de IA generativa, uma alternativa é não necessariamente começar codificando, né? Então a gente pode dar os primeiros passos usando algumas ferramentas que elas permitem que a gente faça consultas para o modelo de IA generativa através de prompts. Então, os prompts eles são instruções que a gente vai fornecer para esses modelos e, geralmente, a boa prática indica que eles são compostos por 3 elementos principais e a gente vai ver 5 regrinhas para poder escrever um bom prompt. Mas esses 3 primeiros elementos são dar um contexto inicial, né, indicando uma personalidade, por exemplo, para que a IA generativa possa responder a nossa pergunta, trazer exemplos para poder ilustrar o que a gente deseja e diminuir a chance de a gente ter alguma alucinação, e deixar tarefas bem claras e objetivas para que a IA ela não tenha chance de responder algo que a gente não quer e, ao mesmo tempo, né, ela consiga quebrar a parte dela de raciocínio em cima daquela nossa questão, né, nosso problema, para que ela entregue uma solução mais precisa e com uma acurácia maior. Então, a gente vai passar agora por 5, né, sugestões de como escrever um bom prompt. O primeiro deles envolve escrever instruções claras e específicas. Então, aqui no slide, a gente dá para vocês uma sugestão que é inclua detalhes e contextos que sejam importantes para o prompt. Por exemplo, ao invés de pedir para a IA, né, explicar a evolução, a gente pode ser um pouco mais objetivo e dizer para ela como a gente quer que essa explicação aconteça. Por exemplo, escreva um resumo de 200 palavras sobre a teoria da evolução de Darwin, focando na seleção natural, em linguagem acessível para os alunos do ensino médio. Dessa forma, a gente consegue quebrar, né, essa instrução para poder verificar, né, que o caminho que a gente espera e o formato dessa resposta já está embarcado na própria tarefa que a gente dá para a IA. Uma segunda sugestão é fornecer exemplos ao nosso modelo. Então, a gente pode incluir exemplos que ilustrem o resultado desejado. Por exemplo, traduz as seguintes frases para o inglês. Bom dia, né? Good morning, ou boa noite, good night. Então, a gente mostra o formato que a gente quer, mostra qual seria um exemplo de entrada de informação e um exemplo de saída. Já a nossa terceira dica, ela envolve você dividir as tarefas que são mais complexas em subtarefas que são mais simples. Então, por exemplo, né, ao invés de eu ter um super prompt, eu posso ter um prompt dividido com uma lista em 3 etapas distintas, sendo o primeiro item, liste 3 causas da Revolução Industrial, o segundo, explique brevemente cada uma, e o terceiro, discuta os impactos sociais resultantes disso. Tá? O nosso quarto exemplo aqui de sugestão, ele envolve definir um formato de saída. Então, é importante que a gente indique para o nosso modelo o formato esperado e a gente pode sugerir listas, tabelas ou parágrafos. Então, por exemplo, a gente poderia dizer para ela, forneça as informações em uma tabela com as colunas país, capital e população, e ela vai garantir para a gente que esse formato seja atendido.
A nossa quinta dica envolve atribuir uma personalidade ao modelo. Então, sempre peça para o modelo, né, assumir uma persona específica. Por exemplo, como um consultor financeiro experiente, explique os benefícios de diversificar investimentos para um iniciante. A gente dá para a nossa persona um papel, isso vai ajudar com que ela busque, né, palavras ou termos que são mais acessíveis para o nosso público-alvo e também garanta, né, que aquele conteúdo que vai ser gerado seja mais aderente. A gente tem aqui uma dica extra, que é evite sugerir para a IA o que ela não deve fazer. Sempre afirme o que ela deve fazer. A IA ela não lida muito bem com negações. Ela não consegue interpretar que aquela tarefa não deve ser executada. Isso também ajuda a gente a ter prompts melhores. Então, aqui, a gente está dentro do AI Studio. A gente vai testar um pouquinho essa ideia, né, de engenharia de prompt que a gente acabou de discutir dentro de um problema da área de computação. Então, se você observar aqui nessa tela, a gente tem bem ao centro, né, um bloco com 3 quadradinhos, 3 figuras aqui geométricas. E em cima dele está escrito Get Started, para dizer que a gente pode começar, né, seguindo alguma dessas recomendações. E na parte mais acima a gente tem uma aba chamada System Instructions. Nessa aba de System Instructions, a gente coloca aquilo que vai formatar a nossa engenharia de prompt inicial, onde a gente vai dar uma personalidade aqui para o nosso modelo de IA generativa e vai dar algumas outras sugestões. Então, eu preparei aqui um prompt para a gente poder dar uma olhada em cima dele e verificar como a gente aborda cada uma daquelas 5 regras. Então, o nosso prompt aqui de sistema, que ele não vai ser processado, né, como uma pergunta do usuário, e sim como uma pré-configuração do nosso modelo de IA generativa, ele diz o seguinte: você é um especialista em Python e deve adotar um método para seguir o padrão PEP8. Siga as instruções abaixo. E a gente agora, né, deu para ele uma persona e vai passar agora para a fase onde a gente vai dar uma série de instruções que elas estão quebradas em tarefas menores. E a gente vai dar também para ele aqui alguma diretriz sobre como, né, ele deve responder cada uma dessas instruções. Então, a primeira delas envolve aqui identificação do método. A gente pede para ele selecionar um método de Python que a gente vai fornecer para ele e adaptar ele para o padrão PEP8, que é um padrão de qualidade de código. A gente sugere que a segunda tarefa seja adaptar esse trecho de código para o PEP8, certificando-se aqui que ele esteja nas conformidades de estilo, que tem a ver com a parte de codificação e qualidade. E como a gente quer aprender com esse processo, a gente tem aqui uma terceira instrução que envolve justificativas. Então, a gente sugere que a resposta ela traga, né, após cada adaptação realizada, uma justificativa para poder mostrar o que a gente cometeu de erro durante a criação desse método e onde a gente precisa melhorar. Por fim, a gente tem aqui na parte, né, de estrutura uma definição para a nossa generativa sobre qual é o formato que a gente espera essa resposta. Então, a gente quer método original, método adaptado e justificativa. E qual que é a linguagem que a gente espera, fortalecendo, né, a ideia ali de contexto e persona que a gente quer dar para esse modelo. Então, certifique-se que o conteúdo seja adequado para programadores iniciantes e use uma linguagem técnica acessível. Para poder fechar nosso prompt e seguir aqueles princípios que a gente passou anteriormente, a gente tem o formato de saída esperado. Então, aqui na seção de baixo, a gente mostra que a gente quer o método original, que vai estar sendo aqui escrito, né, usando uma notação de Markdown, o método adaptado, já corrigido, e a justificativa incorporando alguns elementos. Por exemplo, o nome do método, a indentação, espaços em branco, o nome das variáveis, comentários e outros ajustes. Uma vez que eu configurei essa abordagem do meu prompt através dessa engenharia, eu posso mandar uma pergunta aqui embaixo que ele vai avaliar o meu método. Então, eu vou colocar aqui defx e 2 pontos, que é uma função em Python, e na parte de baixo aqui eu vou dar um return i vezes i. Ele é um método que a gente não faz ideia do que ele faz, não tem nenhuma descrição, ele não é informativo, e aí a generativa ela vai ajudar a gente a corrigir esse método. Então, quando a gente trouxe aqui essa proposta, a gente consegue perceber que a resposta dele foi método original, x recebe i, retorna i vezes i, método adaptado, ele já traz uma série de clarificações sobre como eu poderia escrever esse código. Por exemplo, calculate square, ele usou aqui a abordagem em inglês, a gente poderia dizer para adotar um nome em português, por exemplo. Ele diz o que esse método faz, que é calcular o quadrado de um número. Ele diz que o número a ser elevado é o i, e a resposta, né, vai ser o número elevado ao quadrado, né, retornado para quem pediu. E daqui algumas justificativas sobre o porquê, né, que esse processo precisa ser revisado. Então, esse é um exemplo onde uma boa engenharia de prompt pode afetar, inclusive, né, a parte de qualidade do código que você vai desenvolver. Agora a gente está voltando aqui nos slides para poder discutir um pouquinho, né, sobre como a IA generativa ela pode ser confrontada, né, com as técnicas mais tradicionais de IA e onde ela consegue exercer melhor o seu papel. Quando a gente fala de inteligência artificial, a gente está falando de uma série de modelos que não se resumem apenas à parte de criação de novos conteúdos. A gente tem uma área da inteligência artificial que ela é responsável por classificar, identificar padrões ou até sugerir, né, fazer predições sobre comportamentos futuros pautados em dados passados.
Em geral, essas técnicas a gente vem chamando hoje ela de IA tradicional, que são aquelas técnicas que envolvem a aprendizagem de máquina na sua essência, mas sem os grandes modelos treinados aí de linguagem natural. Para essas técnicas mais tradicionais, a gente tem uma vantagem muito grande na parte de resolver problemas que exigem, né, uma tomada de decisão muito pautada em dados e em objetividade, em situações que exigem uma aplicação em tempo real e também na detecção de exceções, ou seja, aqueles comportamentos que não são comuns dentro da aplicação, mas associados a um cenário muito crítico, como, por exemplo, né, o mercado financeiro. Para essas aplicações, talvez adotar IA generativa não seja a melhor escolha, porque elas trazem mais robustez e elas garantem que a resposta que vai ser gerada ela seja mais previsível, mais determinística pelo computador. No entanto, a IA generativa ela funciona muito bem, né, em aplicações que envolvem, por exemplo, a criação de conteúdo personalizado em massa, a análise de conteúdo, né, como a gente viu em cima da parte de exemplificação de código, a prototipação mais rápida, então eu preciso criar uma solução do zero. Eu sei que eu vou ter alguns débitos técnicos, ela não vai funcionar muito bem, talvez ela seja mais cara, mas eu consigo ter um primeiro protótipo para poder ilustrar, e a IA me ajuda bastante nisso, a IA generativa. E na construção de cenários ou dados fictícios, né? Então, eu quero ter dados para poder popular uma base de dados, para representar o que está acontecendo com o meu usuário. A IA faz muito bem o processo de criação desses dados. Mas a gente também pode combinar essas duas abordagens em sistemas que a gente chama de IA multimodal. Então, por exemplo, na detecção de fraudes, talvez seja muito arriscado a gente dar um veredito sobre se uma transação financeira é uma fraude ou não. Mas a gente pode usar a IA generativa para poder criar cenários, pensar em situações hipotéticas, treinar os nossos agentes inteligentes e pensar em respostas e protocolos aí combinados à IA tradicional, outras ferramentas matemáticas, para ter uma experiência melhor na resolução desse problema. A mesma coisa acontece com testes automatizados. A gente pode criar cenários fictícios e o conteúdo desses cenários usando IA generativa e usar as técnicas mais tradicionais de IA ou da qualidade de código para poder ter, né, resultados que sejam mais aderentes ao nosso time de trabalho e de projeto. Por fim, na análise de dados e campanhas personalizadas, a gente pode usar a IA generativa para poder criar textos que sejam específicos para determinados nichos ou para determinadas pessoas que a gente quer afetar. Já a parte de análise de dados, a gente pode recorrer aos agentes inteligentes ou às técnicas mais tradicionais de ciência de dados, que vão ajudar a gente a segmentar, tratar, verificar a qualidade de código e toda aquela parte que envolve a engenharia de compreensão dessas informações. Agora que a gente discutiu bastante sobre qual a importância da IA e da IA generativa para profissionais de desenvolvimento e que queiram estar atualizados e atuar de forma plena no mercado, a gente vai ver como é que a gente consegue executar uma função de comunicação com a API do Gemini, bem parecido com aquela que a gente fez lá no AI Studio, mas agora utilizando uma linguagem de programação para que seja possível integrar com uma aplicação escrita, por exemplo, em Python. Então, para isso, a gente vai ter que instalar a biblioteca principal do Gemini. A gente optou aqui por fazer essa ação no Google Colab. Você pode optar por fazer no Visual Studio Code, né, também, caso deseje. Mas, nesse caso dessa plataforma, a gente tem aqui os recursos necessários e é um território assim, mais neutro com relação, né, ao uso de recursos de hardware. Então, para poder instalar essa biblioteca, a gente vai rodar esse comando aqui, que é o pip install Google Generative AI. E enquanto esse processo aqui vai acontecendo, a gente vai lá na parte, né, do AI Studio e vai gerar uma chave de acesso. Esse processo é um processo gratuito. Para que ele aconteça, você precisa ter apenas uma conta do Google, seja uma conta pessoal ou corporativa. E aí é importante saber que existe um limite desse acesso gratuito para as requisições que a gente vai fazer com a API. Para poder verificar esses limites, você pode acessar aqui a parte de configurações, a parte de informações de plano. E logo aqui embaixo, você vai perceber que tem um bloco com o modelo selecionado Gemini 1.5 Pro, com a parte de custos da API, onde ele sugere o seguinte, que a limitação são de 2 requisições por minuto, ou 32 mil tokens por minuto, e 50 requisições por dia. Se você não atingir esse limite, não vai ser gerado nenhum tipo de custo e também não é necessário o cadastro, neste momento, de nenhum cartão de crédito. Além disso, a gente também tem a possibilidade de utilizar 1.5 Flash, que vão ter outros limites aqui apresentados, né? Ele é um pouco mais flexível, porque ele é um modelo que ele tem uma qualidade de decodificação, né, da estrutura de texto um pouco mais simples e, por conta disso, ele custa um pouquinho mais barato. Uma vez que você escolha o seu modelo, né, e tem essa conta criada, basta você criar uma nova chave de acesso. Para isso, a gente vai clicar aqui em Get API Key, nesse botãozinho aqui azul do canto esquerdo, superior. Feito isso, a gente vai criar agora uma chave de API, clicando nesse botão aqui, Criar Chave de API.
E ele vai gerar para a gente aqui uma janelinha, né, perguntando qual que é o projeto que a gente quer selecionar. Por padrão, ele traz aqui esse projeto que envolve, né, um cliente de linguagem generativa. A gente pode selecionar ele e criar a nossa chave de acesso. No final desse processo, ele vai dar para a gente uma chave aqui composta por um conjunto de caracteres alfanuméricos. A gente pode copiar ela. E é importante que você não compartilhe essa chave com ninguém, porque ela vai estar vinculada à sua conta do Google. Então, uma vez que eu copiei, eu posso voltar agora lá para o Colab. Eu vou clicar aqui no lado esquerdo nesse ícone de chave e vou adicionar um novo segredo. Esse segredo eu vou chamar ele de Gemini API Key. E vou colar aqui no campo de valor essa chave de acesso. Vou fechar essa janelinha, vou rolar agora um pouquinho aqui para baixo e vou para a fase onde eu vou importar as bibliotecas e vou configurar a chave de acesso. Então, nessa primeira linha de código que eu tenho aqui, eu estou acessando um recurso do Colab que me ajuda a importar os dados de acesso dessas chaves que eu vou ter para poder me conectar com APIs externas. Então, eu faço essa importação, principalmente já trazendo esse módulo de User Data. Na linha seguinte, eu crio minha chave de acesso do Gemini, usando, né, esse objeto do módulo User Data e buscando, dentro das chaves aqui disponíveis, a chave Gemini API Key. Na última linha, eu configuro o meu bloco, né, de recursos de GenAI, passando aqui por parâmetro, né, a minha chave de API, para que eu possa utilizar ela. É importante garantir também que, para poder chamar esse bloco de GenAI, eu importe aqui também a biblioteca do Google. Né? Então, eu vou importar essa biblioteca com o Google, né, Generative AI, dando um apelido para ele, que é o apelido de GenAI. Feito isso, agora eu posso passar para a comunicação com a minha aplicação e ter acesso aos recursos da API. Para poder ilustrar isso, a gente vai utilizar um chat que responde perguntas a respeito da dengue. Então, para poder utilizar esses recursos, a gente importou aqui duas bibliotecas, a primeira delas do sistema operacional e a segunda, novamente aqui, de IA generativa do Google. A gente criou um método para poder encapsular essa função, que é de recomendações dengue, e ele recebe como parâmetro uma pergunta no formato de uma string. Logo na parte de baixo, a gente tem aqui um objeto guardando o prompt de sistema, que vai ser o responsável por guardar todas aquelas informações de engenharia de prompt que a gente viu anteriormente. Então, a gente diz que ele assume o papel de um assistente de saúde, que é especializado em fornecer informações sobre dengue, conforme descrito, né, tanto pela OMS quanto pelo Ministério da Saúde. E a gente traz aqui um conjunto de informações sobre os sintomas que a dengue tem e sintomas mais graves, bem como também medicamentos que devem ser evitados. É claro que, para uma aplicação comercial, o ideal é que a gente consuma isso diretamente dos órgãos responsáveis, como o Ministério da Saúde. Aqui a gente está trazendo essas informações para tornar esse processo mais confiável, mas também para poder simplificar o acesso à API. E aí, por fim, a gente tem as diretrizes de resposta, como a gente sugere que ele traga a resposta para a gente. Então, a gente sugere que ele traga uma informação sempre com um diagnóstico preciso, sempre recomendando, né, que a gente busque outras ajudas, forneça informações detalhadas sobre os sintomas quando solicitado, alerte sobre a necessidade de procurar atendimento médico imediato e responda de forma clara e compreensível. Uma vez que a gente tem, então, o nosso prompt de sistema, a gente vai se comunicar com a API e entregar para ela tanto a nossa engenharia de prompt quanto a nossa pergunta, nosso questionamento. Para isso, a gente criou aqui uma variável chamada LLM, que poderia ser qualquer nome, a gente optou por LLM, e ela vai utilizar o módulo do GenAI para que ela possa construir, através desse construtor, Generative Model, essa conexão com a API. Ela depende de dois parâmetros. O primeiro deles é o nome do modelo, que a gente optou pelo Gemini 1.5 Flash, e o segundo são as instruções do sistema, que vai ter todo esse prompt com a engenharia que a gente acabou de estabelecer. Feito isso, a gente vai usar o LLM para que ele possa chamar um gerador de conteúdo, passando a pergunta como parâmetro, e vai devolver uma resposta para a gente. E essa resposta, a gente extrai o texto dela e devolve para quem solicitou. Então, eu vou executar esses dois blocos de código que estão aqui em cima, começando pela chave de API e importação de bibliotecas. Ela vai perguntar se eu dou acesso, né, para poder buscar esse segredo, eu vou permitir o acesso. Vou também construir aqui o nosso método de chat com a dengue. E agora eu tenho aqui a parte de teste nesse último bloquinho de código. Então, nesse bloquinho de código eu vou criar uma variável chamada pergunta e eu vou usar o input nativo do Python para isso, sugerindo que o usuário ele escreva a sua pergunta e escreva sair quando não quiser fazer mais nenhuma pergunta. Aí eu vou ter então um laço de repetição, que vai pegar essa pergunta e vai deixar ela em caixa baixa e vai comparar se ela é diferente de sair ou não.
e vou usar essa função que eu criei para poder encontrar uma resposta de recomendação sobre a dengue. Por fim, eu mostro essa resposta e pergunto novamente se o usuário tem mais alguma dúvida, e esse processo vai se repetir enquanto a palavra sair não for executada. Então, eu vou executar agora esse bloco. Vejam que criou aqui uma caixinha de texto. Eu vou agora fazer a pergunta que é: estou com febre alta. Devo buscar ajuda? E vou enviar para o Gemini. Ele vai processar essa pergunta, vai trazer para mim essa resposta. Então, eu trouxe aqui o seguinte, né? Que é muito importante procurar ajuda médica quando se sente febre alta, principalmente se ela for acompanhada de outros sintomas, como dor de cabeça, dor no corpo, náuseas ou vômitos. Esses sintomas podem ser indícios de diversas doenças, incluindo dengue. É fundamental consultar um médico para diagnóstico preciso e tratamento adequado. Lembre-se que a dengue é uma doença séria e que pode trazer algumas complicações graves. Então, a gente se comunicou com a API, esse texto foi elaborado usando um modelo de IA generativa que utilizou, né, os comandos e as diretrizes que a gente colocou ali no prompt para poder compor a sua resposta. Então, nesse exemplo, a gente usou uma LLM que foi o Gemini do Google, mas a gente tem diversas outras empresas que também estão construindo soluções para que a gente possa utilizar IA generativa para poder resolver problemas. Como, por exemplo, a OpenAI com o modelo GPT, a Amazon com o modelo Anthropic, o Meta com o modelo Llama 3 e outros modelos, né, que também estão lá recomendados no Hugging Face. E já aproveitando, né, para poder te sugerir como dar outros passos dentro, né, dessa formação na parte de inteligência artificial, aqui na Lura a gente tem diversos cursos que envolvem não só a construção e a conexão de soluções com a LLM do Gemini, mas também, né, usando outras LLMs como o Anthropic e a própria OpenAI. Isso também com outras linguagens de programação, não só com Python, tá? Então vale a pena dar uma conferida, porque a gente tem bastante conteúdo legal envolvendo todas essas tecnologias que fazem parte do cenário de IA. A IA generativa, né, como a gente comentou já anteriormente, ela está dentro de uma área maior que a área da inteligência artificial. Então existe muita oportunidade no mercado, principalmente para a gente poder acelerar o nosso aprendizado usando algum desses recursos, né, como a IA generativa, para que a gente possa melhorar a qualidade do nosso código, como a gente viu já anteriormente. Mas também existem outras áreas em que um profissional da área de inteligência artificial pode atuar. Então, se você, como pessoa desenvolvedora, né, quer entrar nessas áreas que não são só, né, limitadas ao uso de IA generativa, é importante também que você investigue outras áreas de conhecimento, como, por exemplo, aprendizagem de máquina, aprendizagem profunda, processamento de linguagem natural, que tem a ver muito com a base que estrutura o que é uma LLM, e envolve a gente entender como textos muito mais próximos do idioma que a gente fala hoje, por exemplo, né, enquanto ser humano, estão próximos das perguntas ou questionamentos que o nosso usuário vai fazer. E isso abre uma série de possibilidades para outras oportunidades de atuação no mercado. Se a gente tem o interesse de criar conteúdo ou utilizar esses recursos, que são as LLMs que já estão prontas, aperfeiçoar nosso conhecimento com uma pessoa engenheira de prompts, por exemplo, vai abrir uma série de oportunidades no mercado. Criar prompts cada vez melhores, cada vez mais associados à cultura, né, da entidade ou do estabelecimento, instituição que a gente está vinculado. Isso faz com que a gente tenha um uso melhor e mais eficiente dos modelos de IA generativa. Além disso, existe também uma parte que é voltada para quem quer criar os seus próprios modelos ou se tornar um especialista na criação de modelos de linguagem, sejam eles os modelos de larga escala ou os modelos que ainda são construídos com uma quantidade menor de dados. Para isso, a gente vai precisar entender um pouquinho mais sobre alguns temas que não necessariamente estão associados apenas ao uso de IA generativa, como, por exemplo, a própria camada, né, que envolve aprendizagem de máquina, que envolve os passos de trazer para o computador um conhecimento que ele não tem e para que ele seja capaz de reconhecer padrões, ou até o uso de ferramentas específicas para isso, como o PyTorch ou TensorFlow, por exemplo. Então, essas são áreas que estão abarcando uma série de novas oportunidades para você que é profissional da área de tecnologia e pretende crescer nesse universo que envolve dados, informação e uso de inteligência artificial. E dominar essas ferramentas e os agentes inteligentes, com certeza vai acelerar o seu processo de resolução de tarefas repetitivas e te dar oportunidades de melhorar a sua capacidade de codificação. Então, talvez agora você tenha se perguntado o que é o PyTorch e o que é o TensorFlow e como eles funcionam. Bom, essas duas ferramentas, na verdade, elas são bibliotecas de código aberto que elas são utilizadas para que a gente possa treinar ou otimizar modelos de inteligência artificial, para que eles possam aí resolver problemas, sejam eles, né, de criação de conteúdo ou aqueles problemas mais clássicos de detecção de padrões, a parte de previsão, de projeção. Então,
são ferramentas que elas são essenciais para quem também quer buscar oportunidades, né, dentro da área de inteligência artificial. Então, como é que esses modelos eles funcionam? Imagina que você precisa catalogar uma série de frutas diferentes através de imagens ou fotos dessas frutas. Então, tem ali fotos, por exemplo, que são de maçãs, fotos que são de bananas, laranjas. Isso, né, a gente consegue fazer observando as imagens, mas o computador ele tem muita dificuldade de fazer isso. Então, eu preciso ensinar para ele qual que é a diferença que eu tenho observando a forma de uma laranja, de uma maçã, de uma banana, por exemplo, para que ele possa fazer essa classificação de um jeito correto. Então, se o nosso objetivo for fazer essa classificação, qual que é o procedimento que a gente geralmente vai fazer? A gente vai separar um conjunto de dados com várias fotos de cada um desses tipos de fruta e vai catalogar cada um deles, dizendo que a foto A corresponde à laranja, a foto B corresponde à maçã, e assim sucessivamente. E aí, tanto o PyTorch quanto o TensorFlow são ferramentas que são usadas para que a gente possa dizer para o nosso modelo computacional, né, o que cada uma dessas frutas são dentro de um processo de treinamento. A etapa ela funciona mais ou menos assim. Eu pego ali um conjunto, por exemplo, de 100 fotos diferentes, entrego 70 para esse modelo e digo para ele o que cada fruta é. Depois disso, as outras 30 fotos que sobraram, eu uso nesse modelo para poder fazer alguns testes e saber se ele consegue classificar de forma adequada. Junto com essas fotos, eu preciso passar características. Por exemplo, de coloração da fruta, de formato, de limites geométricos que ela vai ter e, eventualmente, corrigir alguns erros. Uma vez que esse modelo seja treinado, o PyTorch ele gera para a gente um modelo parecido com o modelo de um LLM, mas que não foi treinado com um grande volume de dados. E a gente pode perguntar para esse modelo, passando um exemplar novo, se aquela fruta ela se encaixa em uma dessas categorias. Então, o uso prático que a gente tem desse tipo de abordagem é justamente treinar um modelo para um propósito específico, nesse caso, na classificação de um novo artefato, para que a gente possa utilizar ele em tarefas do nosso dia a dia. Isso não se aplica só aos modelos de frutas, né? Então, a gente pode utilizar, por exemplo, para reconhecer padrões em aplicações que sejam associadas ao mundo real, como aplicações que afetem o trânsito, saber se uma pessoa, por exemplo, está com ou sem cinto de segurança, analisar as informações de uma placa de trânsito para poder ajudar na parte de segurança pública, verificar se algum tipo de componente dentro da indústria está com alguma má formação ou foi algum objeto que foi danificado durante o processo produtivo, dentre outras informações onde, por exemplo, a visão computacional ela passa a ser relevante. No contexto de LLM, essas ferramentas elas também ajudam a gente a criar um refinamento do modelo. O PyTorch, por exemplo, pode ser usado para que a gente possa pegar um modelo de LLM que já existe e fazer o que a gente chama de fine tuning, refinar esse modelo para que ele fique mais esperto dentro de uma área específica de conhecimento. Agora, falando um pouco das diferenças dos dois, do PyTorch e do TensorFlow, o PyTorch ele é uma aplicação mais versátil e flexível, então geralmente a gente usa ele para poder treinar e criar novos modelos. O TensorFlow também permite a gente criar novos modelos e até fazer o refinamento deles através do TensorFlow Hub, mas geralmente o TensorFlow é usado na parte de produtividade. Então, quando eu tenho uma aplicação e eu quero escalar ela ou jogar no mercado, o TensorFlow responde bem a esse propósito. E o PyTorch, pela sua flexibilidade, ajuda a gente a treinar melhor os modelos e de forma mais flexível. Agora que a gente teve esse apanhado de informações sobre como o mercado está mudando e também sobre o que né, dar os primeiros passos se conectando com uma API de uma LLM, é importante que você saiba como você pode se aprofundar nesse conhecimento. Então, aqui na Lura, a gente tem uma série de cursos e formações que vão desde, né, do iniciante para quem quer dar os primeiros passos com a conexão com as APIs da OpenAI, do Gemini e também do Anthropic, até conteúdos mais avançados que vão te ajudar a melhorar a qualidade do seu código e a pensar em recursos, por exemplo, que envolvem testes automatizados. Então, a gente tem trilhas específicas para isso, que contam, né, estão associadas a alguma formação, para poder te ajudar a dar, né, esses próximos passos e avançar dentro do conteúdo de IA. Além disso, é muito importante que todo o projeto que você desenvolva, você leve em consideração que talvez existam pessoas que estão começando e estão em um passo anterior ao seu, com relação à parte de aprendizado. Então, criar portfólios, documentar esses resultados no GitHub e compartilhar com a comunidade, sejam, né, nos fóruns que você já está atuando ou até nos próprios fóruns da Alura, vai fazer com que você se desenvolva cada vez mais e crie, né, esse senso de compartilhamento que faz bastante bem para a comunidade de desenvolvimento. Então, aproveite aqui os nossos fóruns, né, as outras oportunidades que a gente tem aberta dentro da Alura, para poder se conectar com pessoas que talvez compartilhem os mesmos interesses que você.
Além disso, então, do nosso portfólio tech e de você exercitar essa habilidade de registrar e documentar versionando seus códigos, também existe a oportunidade de você ampliar o seu conhecimento através das imersões da Alura. Frequentemente a gente tem, então vale a pena acompanhar, né, nas redes sociais, imersões relacionadas, né, ao conteúdo do Gemini. Essas imersões a gente passa geralmente por vários desses fundamentos que envolvem o uso de IA generativa e é mais uma oportunidade de você exercitar essa parte prática de como utilizar e dominar esse tipo de tecnologia. E além, né, da parte de cursos e trilhas, aqui na Alura você também pode encontrar dentro do ecossistema as produções literárias lá na Casa do Código. Então tem bastante material interessante que envolve desde a parte de introdução ao uso de IA generativa, a parte de algoritmos de visão computacional, aprendizagem de máquina e muitos desses recursos também associados à parte de análise de dados. Então, é mais uma forma que a gente tem de poder desenvolver essas habilidades que estão associadas ao cenário de inteligência artificial, usando outros tipos de mídia. Fora isso, também é bem importante assim, você se conectar com tudo aquilo que acontece de mais moderno no mercado. Já que a gente está falando de uma tecnologia que ela vem sendo atualizada com muita frequência, muitos dos conteúdos que a gente viu, inclusive nessa Masterclass, ou que você pode encontrar disponíveis na internet, eles vão ser frequentemente atualizados. Então, tá sempre antenado naquilo que vem de mais recente e buscar esse conteúdo também conectado a pessoas pode te ajudar a estar sempre, né, com os códigos mais atualizados e também usar os recursos que estão mais disponíveis, né, no mercado de forma assertiva. Outro tipo de recurso que a gente tem também são os podcasts. Então, você pode acessar, por exemplo, o hipsters.tech para verificar o que vem sendo discutido dentro do universo de inteligência artificial. E para poder otimizar os seus estudos dentro da parte de documentos, a gente tem mais uma ferramenta que a gente vai mostrar para vocês, que também usa IA generativa, que é o Notebook LM. O Notebook LM é uma plataforma gratuita do Google, que ela envolve, né, o uso de uma LLM para que ela possa buscar informações dentro de um documento específico, sem ter acesso à grande quantidade de informações que geralmente uma LLM tem. Então, para poder utilizar ela, a gente precisa de uma conta Google, a gente pode selecionar um arquivo novo, que pode ser um PDF, tanto um conjunto de slides, né, quanto um documento de texto, e a partir do momento que a gente envia para ela, ela vai fazer duas ações iniciais. A primeira delas vai ser ler o documento e a segunda construir um resumo desse documento, trazendo aqui os principais pontos. A vantagem de usar o Notebook LM para a parte dos seus estudos e da sua formação é que a gente pode fazer perguntas específicas para ele e ele traz a resposta baseada só nesse documento, indicando a referência de onde a gente leu. Então, posso, por exemplo, perguntar qual a definição de IA. E aí, uma vez que eu envio, né, essa pergunta, ele vai processar usando as mesmas abordagens de uma LLM, só que consultando apenas os documentos que eu enviei para ele agora em anexo. E o contexto, né, dessa aplicação é que eu estou enviando os próprios slides que eu utilizei aqui nessa aula enquanto eu conversava com vocês. Então, a partir disso, né, eu tenho aqui a definição de inteligência artificial e ele mostra para mim a citação de onde ele pegou isso. Se eu clicar, ele vai mostrar, né, cada um desses elementos como referência. Tem uma outra ação legal, bastante interessante ainda, né, que ele traz aqui para a gente, mas que por enquanto só está disponível no idioma inglês, que é o guia do notebook. Então, eu posso aqui, por exemplo, né, pedir para ele gerar para mim um podcast entre duas pessoas conversando sobre essa produção que eu acabei de enviar, mas, por enquanto, até o momento dessa gravação do vídeo, só está disponível ainda no idioma inglês. Então, agora, essa Masterclass ela chegou no fim. É importante lembrar que a gente discutiu sobre vários conteúdos diferentes. A gente discutiu sobre o que é uma LLM, qual que é a diferença que a gente tem entre IA tradicional e IA generativa, onde cada uma delas tem o seu papel, quais são as transformações que o mercado está sofrendo agora com a chegada desses modelos de larga escala e como esse tipo de abordagem também afeta a gente enquanto pessoa desenvolvedora. Além disso, a gente viu como se conectar com a API do Gemini, como melhorar o prompt que a gente vai utilizar para conseguir obter respostas mais precisas e também deu uma pincelada, né, em outras abordagens de aprendizagem de máquina que envolvem essencialmente o PyTorch e o TensorFlow. Como próximos passos, você pode agora começar a criar alguns projetos envolvendo ou treinando algum desses conceitos, documentar esses projetos e compartilhar com a comunidade de pessoas desenvolvedoras, para que assim a gente possa ter cada vez mais conteúdos disponíveis e mais troca de experiência, né, entre as pessoas que fazem parte da nossa comunidade dev. E se você compartilhar em alguma rede social, não esquece de marcar a gente, tá? Pode marcar a Alura, que a gente vai olhar com bastante carinho o seu projeto.